Conta-se que, certa vez, uma estação de rádio resolveu criar um concurso de locução baseado numa passagem da Bíblia. Os ouvintes foram incentivados não apenas a participar, mas também a escolher qual passagem seria usada para testar a habilidade de cada participante. De todos os trechos belos da Bíblia, o mais votado foi o Salmo 23, que deveria ser recitado em público pelos participantes até que a mesa julgadora escolhesse qual seria o melhor de todos. No dia da apresentação, um a um, todos os concorrentes começaram a apresentar sua performance. Uns tinham mais habilidade técnica que outros, e por isso ganhavam as melhores notas. Mas, finalmente, apareceu um idoso que, embora fosse desprovido de todas as qualidades técnicas necessárias, foi o único que arrancou lágrimas do auditório, fazendo até mesmo o júri esquecer de anotar os pontos. Um dos participantes, sem entender a reação do auditório, perguntou a um colega por que um homem de voz arranhada como aquela conseguira tal resultado sobre o grupo. A resposta imediata foi: enquanto todos os locutores demonstravam conhecer o Salmo do pastor, aquele homem foi o único que demonstrou conhecer o pastor do Salmo. Talvez seja este o problema de muitos em nosso tempo. Eles até têm uma boa quantidade de informações técnicas sobre Deus, mas pouco ou nenhum relacionamento com Ele, e por isso encontram-se tão perdidos. No nosso programa de hoje, queremos convidar você a fazer uma viagem cultural pelo ambiente no qual nasceu este maravilhoso poema sobre o pastor e suas ovelhas, este poema que hoje conhecemos como o Salmo 23. Vejamos primeiramente como ele está escrito na Bíblia. Vejamos o que ele diz. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A mais antiga tradição judaico-cristã atribui este salmo a Davi, rei de Israel que cuidava dos rebanhos de sua família antes de se tornar o monarca sobre todo o território. Alguns, durante um bom tempo, negaram a existência histórica deste personagem bíblico, até que um achado desmentiu a tese dos céticos. Em 1993, uma estela comemorativa escrita por inimigos de Israel foi encontrada acidentalmente por uma aluna de arqueologia no sítio da antiga cidade de Tel Dan, que hoje fica no norte de Israel. Quem a divulgou para o público foi o famoso arqueólogo Avram Viran, docente emérito do Hebrew Union College de Jerusalém. Embora estivesse bastante danificada, a pedra trazia os restos de uma inscrição aramaica produzida provavelmente por ordem de Ben-Hadad, ou mais provavelmente por Azael, rei usurpador da Síria, que governou o território de 842 a 800 a.C. O seu governo, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 8, versos 7 a 15, foi marcado por uma feroz animosidade contra Judá e Israel, o que explica a inscrição comemorativa de suas vitórias sobre aquele povo. Chama-nos a atenção uma referência especial que aparece na linha 9. Após falar de sua valentia contra Acasias, o rei de Israel, o texto menciona o que seria outra vitória, desta vez sobre a Beit David, ou Casa de Davi, uma expressão que aparece mais de 20 vezes no Antigo Testamento para falar da monarquia judaica e, em especial, do rei Davi e o seu genitor após a retirada de Saul. Estabelecida a existência histórica de Davi, falta-nos agora conhecer o ambiente cultural em que ele viveu como pastor de ovelhas antes de assumir o trono sobre Israel. Foi neste tempo, segundo a opinião de muitos, que Davi escreveu o Salmo 23. O trabalho de um pastor de ovelhas no Oriente Médio é tremendamente interessante. Práticas típicas dos tempos bíblicos são ainda utilizadas hoje por grupos minoritários como beduínos e famílias de origem árabe. Devido ao clima seco da região desértica, as pastagens de ovelhas geralmente são feitas longe do curral, nas poucas regiões de oásis ou uadis, onde há água e um pouco de vegetação para alimentar o rebanho.
As águas do En-Gedi, diversas vezes citadas na Bíblia, são um manancial que surge em pleno deserto da Judeia e que serviu muitas vezes de paragem para pastores nos dias de Davi. Um verdadeiro oásis no meio do nada. Isso significa que muitas vezes, especialmente naquele tempo, o pastor teria de preparar cedo seu rebanho para atravessar o deserto em busca de um local com as características do En-Gedi, aonde ele e o seu rebanho deveriam passar o dia. Essa travessia poderia durar horas e deveria ser feita todos os dias. As ovelhas deveriam sair bem cedo, na verdade de madrugada, um pouco antes do amanhecer, isto é, antes que o sol se tornasse forte demais, impossibilitando a travessia. Repetindo então, temos o oásis, o curral e, entre ambos, o deserto a ser enfrentado diariamente. Devido à sua natureza coletiva, as ovelhas não se dão bem com criações de isolamento. Elas vivem melhor em rebanhos, junto à companhia de outras ovelhas. São, portanto, o melhor símbolo da antropologia que diz: nenhum homem é uma ilha. Atravessar o deserto com esses animais nem sempre é uma tarefa fácil, devido a certas peculiaridades próprias das ovelhas que dificultam o processo. Como você sabe, as ovelhas são animais mamíferos com um peso médio de 50 quilos na fase adulta, podendo fornecer de 4 a 12 quilos de lã a cada tosquia. Mas é aonde para esta descrição técnica que inicia as peculiaridades vistas pelo pastor. É comum ver no Oriente Médio duas pessoas cuidando do rebanho, às vezes um jovem e um ancião, uma moça e um rapazinho adolescente, ou então uma criança como esta que encontramos cuidando de cabras no deserto de Baiuda, no Sudão. O motivo para esse comportamento está no fato de que a ovelha geralmente é um animal que não aceita bem a troca de proprietário. Ela se acostuma tanto com o anterior que fica deprimida com a sua ausência, recusando inclusive a água ou comida que lhe seriam dadas pelo novo pastor, que ainda lhe é um estranho. Por isso, é costume vender ovelhas adultas, caso o pastor não esteja junto, para um matadouro e nunca para outro pastor com o qual elas teriam dificuldades de se adaptar, por melhor que sejam tratadas. Para remediar esta situação, caso haja a necessidade do pastor de ovelhas se ausentar do rebanho por um tempo, ou até mesmo definitivamente em caso de morte, a estratégia é colocar um segundo co-pastor frente do dito rebanho. Então as ovelhas nesse caso estariam acostumadas com esse e assim poderiam superar a ausência do primeiro. Como você vê, a relação pastor-ovelha é bem mais forte do que poderíamos imaginar. Daí a beleza de sermos considerados poeticamente ovelhas que podem chamar o seu Deus, o Deus Altíssimo, de o meu pastor, aquele que garante que nada me faltará.